Olá, meus caros. Estamos agora entrando nessa live para falarmos sobre vocação. Estará aqui conosco o Francisco Escorcim, da Confraria Os Náufragos. Que alegria tê-los aqui. Peço que me ajudem a convidar a outras pessoas para participar conosco. Boa noite a todos. Deus vos abençoe. Alegria. Muito bom. Eu fico muito ansioso, desejoso logo de encontrá-los aqui. Tem sido muito edificante. Essas lives têm ajudado a mim, ajudado também ao povo aqui de Seropédica e tantos outros, né, que se uniram a nós através da rede social Instagram. Então, fico muito feliz aí desses convidados terem aceitado o convite. O Francisco Escorcim já está aqui aguardando. Que bom, vamos chamá-lo. Enquanto isso, o pessoal vai entrando e vai convidando a outros para participar conosco, hein? Deus abençoe. Boa noite. Bem. Olá, boa noite. Olá, padre. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Francisco. Que alegria, alegria. Muito obrigado por ter aceitado tão prontamente estar aqui conosco. Sabemos aí da correria que vocês têm, né? Ah, mas imagina, pedido de padre é obrigação. Aliás, antes de qualquer coisa, peço sua bênção, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Eu estava Amém. vendo lá, Francisco, você escreve ainda, ou escreveu para a Gazeta do Povo? Ainda sou colunista lá, já tem. Me avisaram esses dias que já estão em 5 anos lá escrevendo. Até eu me assusto quando me falam essas coisas. Mas eu sou colunista da Gazeta, sim. Que legal, legal. Porque eu, na verdade, já há um tempo já que eu sigo o Instagram dos Náufragos, né? E agora, com esse convite que eu fiz a vocês, eu passei a segui-los também no Instagram pessoal de vocês. E lá é que eu fui ver, lá que eu fui ver a descrição, né, na sua bio, falando sobre. Aí deu uma passada ainda há pouco, olhando lá as colunas que você já havia realizado. Que eu já tinha. Que eu já tinha realizado. Sim, sim. Nos náufragos, a gente acaba colocando um pouco do trabalho meio que tá de lado dos náufragos, né? Para focar nos náufragos, que já é bastante coisa. Então, daí, às vezes, o pessoal não sabe que a gente faz mais do que tá nos náufragos. Mas na Gazeta, eu espero botar para dentro dos náufragos também, começar a fazer uma conversa pelo jornal, porque é um público diferente, é uma outra linguagem, com os temas que a gente trabalha na confraria. Na verdade, eu já faço isso, né? Não consigo falar de outra coisa, mas dá para juntar e deixar isso mais claro para o pessoal. Aqui, que bom que tem o senhor como leitor, que bom, fico feliz. Veja, eu estava vendo também, eu acho fantástico o trabalho de vocês, assim, eu ficava Muito pegando, obrigado. eu falei até pro Jota que eu pegava algumas boias, né? Então eu vi aqueles videozinhos rápidos, né, que aparecia no Instagram, enfim. Nossa, e é bem contagiante. Você vê um videozinho daquele Muito e tal, obrigado. parece que dá uns insights assim muito legais. E aí eu aproveitei essa promoção aí de 7 dias, né, gratuito na plataforma. Eu falei, vou lá dar uma espiada. Entrei. Olha, eu entro toda hora. Não sei se vocês conseguem acompanhar. Que maravilha. Pessoa, toda hora, vira e mexe, eu tô dando uma olhada, enfim, num vídeo ou outro. E aí fiquei. Entrei, aproveitei esses 7 dias e entrei aí na plataforma para ficar, porque eu vejo que é muito edificante. Que inclusive, maravilha. eu oriento aí todo mundo a aproveitar essa promoção para dar uma olhada, ver se identifica. Enfim, por certo, eu acho muito difícil alguém entrar e ali não permanecer. Escorcim, apresenta um pouquinho aí sobre você, casado, filhos. Estou casado, tenho dois meninos, um de 15 e um que vai fazer 9, agora dia 21 de junho. Já sou casado, seja maior que a gente não faz mais conta, né? Mas estou quase há 20 anos casado e namorando há, sei lá, quase 30 já. Já é bastante tempo. Sou formado em Direito, originalmente falando. Trabalhei com Direito durante muito tempo. Ainda tenho a minha OAB, porque ainda tem processo que ainda preciso encerrar. Mas já há pelo menos uns 10 anos, pelo menos, que não é a minha atividade, vamos dizer assim, principal, né? Eu comecei por um processo de autodidata mesmo. Autodidata não é bem exato, porque eu sempre tive professores, mas, enfim, eu procurava estudar com as pessoas aquilo que eu queria saber. E aí eu comecei a dar aulas também particulares, depois dando cursos online, né? Com a internet a coisa ficou muito mais facilitada para quem
pensa em seguir por essa linha. E daí, desde então, fui trabalhando com cursos online, grupos de leitura, clubes de leitura. Participei de um instituto junto com o Jota, onde eu conheci o Jota. Aí depois que saiu, a coisa acabou mal. A gente continuou próximos, amigos. Ele era meu aluno, e eu sempre conversava com ele. Eu preciso de um psicólogo, porque eu não tenho nem o que é terapia, que não é aula. E aí a gente criou esse projeto dos náufragos, né? Cujo nome já diz por conta própria, voltado para naufrágio existencial mesmo, né? Eu vejo isso no meu trabalho como professor, que era preciso descer do aspecto de ensino, de instrução, da educação formal, no sentido que todo mundo entende. A linguagem, descer, a linguagem, precisava descer o degrau mais baixo mesmo, para algo de muito, muito, muito mais lúdico até, né? Por isso que eu falo de formação de imaginário, de educação da imaginação, que é por onde eu fui trabalhando. E junto com isso tinha esse aspecto mais de terapia mesmo, porque as dificuldades muitas vezes acabam desembocando em problemas de ordem psicológica, precisavam de tratamento. Então a gente juntou a fome com a vontade de comer, fizemos os náufragos, dentro dos náufragos deu muito certo, porque tem muito psicólogo, né? Também temos os professores lá que, se Deus quiser, vai sair lá de dentro, mas já tem uma força-tarefa ali de psicólogos, e agora, se Deus quiser, com um padre junto, então aí agora é pra gente ir longe. Já tem gente dos grupos, inclusive, padre, muito preocupado com a sua presença, caso entre nos grupos dos WhatsApp lá, já tem gente preocupada com essa sua presença. O Jota falou assim, padre, algumas coisas eu vou jogar para o senhor. Eu falei, se tiver algum demônio para exorcizar, tô dentro. Veja, outra coisa. É isso aí. Francisco, talvez alguns aqui ainda não foram lá visitar a confraria. E eu queria dizer que aqueles que ainda não foram visitar a confraria e dar uma olhadinha lá, vão ver, como ele havia dito aqui, questão é uma linguagem que se serve muito do lúdico, né? Então, a partir de filmes, a partir de desenhos animados, a partir de livros, enfim, vocês vão trazendo um conceito, vão trazendo uma ideia, um pensamento e vão desenvolvendo. Então, fica de uma forma muito gostosa de poder adquirir conhecimento e fazer experiência também, né? Exatamente. Tem quase que uma missão de vida minha mesmo, já virou isso, que era tentar comunicar a ideia da educação como algo que não era aquela coisa da decoreba da escola, né? De uma aula, de uma matéria que você está informado e você guarda aquilo no teu HD e aquilo fica com você, se você não for usar na prática, aquilo é apagado, né? Acho que todo mundo que passou pela escola, se ficou 10% do que aprendeu lá, que é basicamente saber fazer conta e saber escrever e ler, o restante, se você não for usar, aquilo você vai ter que voltar para aprender em algum momento. E eu sempre me incomodei muito com essa separação da escola com a vida mesmo, com aquilo que a gente aprende na vida. E uma das coisas que eu fui aprendendo era justamente de que é preciso fazer com que as pessoas tenham um aspecto mais quase que sentimental, emocional, mais sensível, mais lúdico com o aprendizado, para que a pessoa desperte o desejo por aprender, né? Porque ela não queira só aprender como vai numa academia de ginástica pensando no objetivo lá na frente, mas mais como quem assiste a Netflix, como quem está se divertindo com aquilo. Esse aspecto para mim sempre foi muito fundamental. E é isso que se trata, imaginário e imaginação no final das contas, né? É você saber aproveitar daquilo que você já assiste para que isso crie vida interior para você. Então eu sempre trabalhei olhando muito para seriado, para filme, para aquilo que as pessoas estão assistindo demais. Então a quantidade o Jota brinca que eu sou um grande reciclador de lixo, porque eu assisto de tudo um pouco e de fato, e sempre tem alguma coisa que dá para você tirar. Porque a verdade é a comunicação, a linguagem que as pessoas têm, que os jovens têm, que qualquer pessoa tem, vai da sua cultura pessoal. E a sua cultura pessoal é aquilo que você consumiu desde criança, como música, filme, televisão, livro. Pouca gente lê literatura. Por isso mesmo eu faço um trabalho que o meu amor, a paixão é a literatura, mas eu sei que eu preciso fazer um trabalho para que as pessoas possam querer e desejar ler literatura, senão a coisa não funciona. Então, toda a confraria ela tem uma grande missão educacional, mas ela trabalha com filmes que está todo mundo vendo. Essa semana mesmo, hoje mesmo saiu o nosso podcast, que é do filme Comer, Rezar e Amar, um filme que foi muito famoso esses tempos atrás. É um filme para se divertir, comédiazinha romântica. Falei, mas dá para tirar muita coisa para a vida. E aí, quando você começa a fazer isso, as pessoas começam a ficar muito à vontade, gostar daquilo. Quando elas percebem, elas já estão num processo de formação pessoal que elas nem tinham se dado conta. Elas percebem que aquele esforço da escola não acontece. Eu costumo, só para diferenciar uma coisa da outra, eu costumo dizer que as pessoas aprendem a decorar. Decorar no sentido etimológico da palavra, né? Decorar é guardar no coração. Aquilo que você guarda, você não guarda na memória, você guarda no coração.
E o decorar da escola é o decorar mental. É o decorar que você guarda aquilo por um tempo e solta. O que está no coração não se perde. Por isso que recordar é voltar ao coração. Né? Então você só tem vida interior daquilo que está no coração. E aí você recorda aquilo e aquilo vai crescendo em vida interior. Então a confraria é quase como se fosse um aparelho digestivo. As pessoas consomem muita coisa, falam, vem na confraria que a gente vai ajudar você a digerir isso, para que qualquer coisa que você assiste, música e tal, possa se transformar em motivo de vida interior. E se é vida interior, é vida, né? No final das Sim, contas. sim. Então, o pessoal aí que ainda não conhece, quando acabar essa live, vai direto lá, Os Náufragos. Você pode estar visitando o perfil no Instagram e na própria bio do perfil do Instagram você vai encontrar lá o site, a plataforma que tem essa promoção de 7 dias que você vai poder navegar gratuitamente. E tem 10 cursos que são lá, tipo, cursos práticos, tipo, enfrentando a crise dos 20 anos, buscando sentido da vida, como vencer frustração amorosa, tem clubes de livro, tem clubes do cinema, vários filmes, clube de seriado, tem lá masterclass, nossa, tem mais um monte de coisa que você encontra lá, que a pessoa só passeando já vê que os 7 dias são insuficientes para você conhecer tudo aquilo ali. Verdade. E para você experimentar um pouco daquilo tudo. Fora os podcasts, né, que a gente já está com 100 e tantos que são abertos, né? O pessoal pode escutar aí pelo Spotify, iTunes, por onde quiser que está disponível. Para conhecer, tá facinho. Fácil. Vamos entrar então no assunto, vocação. Vamos Será lá. que a gente sabe o que é vocação? O que é? Agora fiquei na dúvida. Aí é contigo. A gente faz parte como a coisa do naufrágio, a gente leva muito a sério. Quer dizer, a gente não superestima que as pessoas saibam as coisas hoje em dia. A gente realmente não vê aquela coisa do analfabeto funcional, aquela coisa. Eu não vejo com maus olhos essas coisas. Eu vejo essas coisas como uma confissão de uma realidade. Né? A gente a gente sabe muito pouca coisa. Uma das coisas mais comuns dos náufragos, as pessoas elas têm um medo de parecerem burras, de parecerem idiotas, de não saber aquelas coisas. Eu falei, meu filho, você é isso mesmo? Começa confessando esse negócio que dá para você sair dessa coisa. E a própria vocação, então, a gente trabalha no sentido etimológico da palavra. Vocação vem do verbo latim vocare, é um chamado. É um chamado. Né? Por ficar com essa coisa do chamado, boa parte do trabalho que a gente faz com a vocação nos náufragos é, na verdade, uma limpeza do terreno. Porque as pessoas elas acham que vocação é uma escolha. Né? Que elas têm que descobrir a sua vocação e ir atrás. Você escolhe, você vai atrás, você tem que. É uma profissão, é uma coisa que é um prazer, é algo que você tem que fazer porque você gosta. Eu falei, não, vocação é um chamado. Que parte do chamado está entrando em todas essas coisas. Então é como se fosse um grande terreno baldio, cheio de quinquilharia, e boa parte do trabalho que a gente faz com vocação é limpar o terreno. Quase todos os podcasts nossos são dedicados a isso. Sobre vocação, são dedicados por limpar o terreno. Na confraria, a gente tenta, então, daí construir nesse terreno. Partindo dessa palavra chamado. Né? Se é chamado, a gente sempre diz, se é chamado, tem alguém ou algo que está te chamando. Você tem que aprender a escutar primeiro. Né? Então não é escolher, não é um cardápio. Você tem que aprender a escutar. Né? Aí a pessoa dá uma tela branca, né? Trava o computador e fala assim, como assim escutar? Do que você está falando? Aí eu mostro para a pessoa como ela não tem imaginação. Ela não tem imaginário para imaginar como seria possível que uma vocação fosse um chamado. Né, de alguém chamando. Como é que faz para escutar esse negócio? Assim, então, antes de você lidar com a vocação, então tem um negócio prévio. A gente tem que limpar o teu imaginário, e agora a gente precisa alimentar esse teu imaginário para que daí aos poucos, veja só o que vai acontecer, você vai começar a escutar o que seja a vocação como chamado. E aí, aos poucos, trabalhando com uma outra coisa, a própria vocação começa. É muito comum as pessoas entram na confraria com naufrágio da vocação. E daí elas descobrem que não tinha naufrágio da vocação nenhum, que o naufrágio era de maturidade, que o naufrágio era de outra coisa, porque ela nem sabia direito o que ela estava fazendo. Estava atirando num lugar que não era exatamente aquele. Então a gente parte dessa realidade mais humana, no final das contas. Como eu e o Jota somos cristãos, somos católicos, né? A vocação no sentido cheio da coisa toda é você fazer a vontade de Deus. É Ele que te chama, né? É Ele que te pôs nessa terra para fazer alguma coisa. Então é óbvio que em algum momento vai passar por você o quanto você conversa com Deus, para saber o que é que Ele quer, como é que Ele te chama para fazer as coisas. Mas nós não trabalhamos nesse sentido mais...
até pensamos em chegar a apontar esse caminho, mas não é dentro da confraria que a pessoa vai fazer isso. A gente vai trabalhando com essa coisa do imaginário, para a pessoa ir aos poucos, escutando o chamado e se aproximando dele, né? A gente até usa uma analogia de um estádio de futebol à distância. Porque às vezes, às vezes o chamado, ou você está muito longe, né? Ou então é muito barulho em volta e você não consegue discernir qual é o chamado. Então, assim, ó, quando a gente vai se aproximando da vocação, é como um estádio de futebol que você está muito longe. De longe você só escuta aqueles gritos da torcida que você não consegue nem distinguir. Quando você chega perto, aí você escuta quem a torcida está gritando, uma outra, uma outra. Então, com a vocação, a gente trabalha dessa forma. É um chamado, mas ou você está muito distante, ou tem muito griteiro em volta. Então, nós temos que aprender a discernir entre essas vozes, aprender a escutar esse chamado, para só então você poder falar em realização de uma vocação, efetivamente falando. A nossa maior dificuldade é lidar com a ansiedade, com a pressa, né, com a vaidade, né, das pessoas de quererem fazer alguma coisa com as suas vidas, se realizarem grandes coisas e tudo mais. Então é um trabalho que exige, com vocação exige tempo, né? Por isso que a gente fez um site por assinatura, acho que tem muito mais a ver com vocação do que com os outros naufrágios. Porque para você entender isso, leva tempo. Leva um tempo ali, conversando. Os outros naufrágios, de alguma maneira, se até resolvem mais rapidamente. Mas vocação é só com uma formação do imaginário mesmo, para daí a coisa começar a fazer algum sentido. Acho que foi muito além do que o senhor perguntou, mas enfim, já fui dando todo o resultado. Fantástico. Na analogia que você fez ao estádio de futebol, eu fiquei pensando dessa dificuldade de se ouvir, porque são muitas as vozes, né? Isso depende da torcida, né, Francisco? Porque tem torcida que é pequenininha. Com certeza. Se for a minha torcida, não. Realmente é impossível você escutar. Às vezes não tem. Às vezes não tem. Você está conversando com um carioca. E carioca é muito ligado em futebol. Assim, a gente não tem como não ter um time, né? Veja, eu sou o campeão aí também da Libertadores, né? Então... o senhor é rubro-negro, não podia deixar. Eu imaginei. Rubro-negro. Eu imaginei. Eu gosto das cores. Vamos dizer que eu gosto das cores. Veja, Francisco, a questão, então, quando você agora estava falando, fico pensando, uma pessoa que é imatura, ela teria, então, muita dificuldade de descobrir a sua vocação, ela precisaria primeiro constituir a pessoa, o ser dela, para, então, ela conseguir discernir essa voz, ou não? É um processo que pode se dar junto. Eu costumo dizer que a conquista da maturidade, ela faz parte do chamado da vocação. Porque, no final das contas, o chamado é para você se tornar alguém, se tornar a pessoa... Vocação, na verdade, é se tornar quem Deus quer que você seja. Então, é um processo de crescimento. A própria maturidade faz parte deste processo vocacional. Então, quando você se tornar quem você tem de ser, necessariamente falando, você vai ter que passar por algum processo de maturidade. Como a maturidade humana ela é genérica, todo mundo meio que tem que passar pelas mesmas experiências para adquirir uma certa maturidade, né, que basicamente é adquirir um pouco de fortaleza na vida, né, no final das contas, ela vai estar no processo da vocação. Eu costumo dizer, o normal ou a regra geral para a maioria é que sem maturidade você não chega na vocação. Porque tem que ser, não é algo que você vai fazer, é alguém que você vai se tornar. Mas é perfeitamente possível que essa vocação já seja muito clara desde cedo, que seja muito, muito evidente, né? A pessoa, não é uma questão de talento, mas é uma questão, às vezes, uma pessoa que tem a própria santidade mesmo, uma pessoa muito boa, que é desde pequeno, assim, e depois tem que ir construindo. Dá para lembrar do Santo Padre Pio, né? Que tem aquele chamado muito forte desde criança, e depois é que vai ter que encarar as questões de maturidade, tem que ir chamado para o exército, vai construir hospital, vai virar administrador, tem uma série de aspectos de vida mundana, de maturidade mesmo, que vão aparecer depois, mas está dentro do mesmo processo vocacional, quer dizer, que vai ser necessário para que essa vocação se realize de forma mais plena. Mas, no geral, se as pessoas não têm um mínimo de maturidade, a pessoa não consegue escutar o chamado da vocação. Porque se ela não tem maturidade, a vocação para ela é vaidade. Entendeu? Ela vai buscar algo que é egoísta, é algo que é para ela, no final das contas. E toda a vocação, todo chamado vai ser para fazer algo, servir algo para alguém. A tua realização vai estar muito mais no outro do que em qualquer outra coisa. Até falo isso para os meus alunos. Se você acha que vocação é profissão, pegue qualquer profissão. E me diga se alguma profissão se realiza só com você fazendo aquilo, sem que tenha um efeito no outro. Qual é o professor que é professor sem ter alunos? Médico sem paciente? Não tem. Se você não tem o outro, se no outro não está acontecendo algo porque você está fazendo, a tua vocação não está se realizando e você não vai saber
quem você é e o que deve fazer. Então, a maturidade eu coloco como uma etapa dentro desse processo vocacional, que às vezes ela vem depois que a vocação já está mais ou menos discernida, e às vezes não. Na maior parte das vezes é preciso uma certa maturidade para daí aquilo ficar mais claro. É uma das caminhadas para o estádio de futebol, vamos dizer assim. Eu acho que tem que passar pela rua da maturidade. Sim, sim. Aí vai calando essas vozes, né, até você ver com clareza, né, aquela voz central, aquela voz essencial. Fica muita vontade, Francisco, para a construção do tema, né? Que agora no início apareceu algumas perguntas e tudo, mas fica à vontade. Tá. Conversando com o padre, fica algo mais difícil da gente falar dessa questão de vocação no sentido mais, entre aspas, religioso, né? A gente até tem um podcast que a gente fez sobre um documentário sobre monges, que o pessoal da minha biblioteca católica fez um documentário em 3 partes, esqueci o nome do livro. Os Três Monges. Os Três Monges, isso. E a gente fez um podcast, né? A gente fez um podcast sobre isso, para falar dessa, porque dentro da igreja, né, a coisa da vocação ela fica, ou você tem uma vocação religiosa, né, ou você tem a vocação do leigo, genericamente falando, né, e tem as mais variadas maneiras de você realizar essa vocação dentro da vocação maior que é do evangelho, que é do ide e evangelizai. Essa é a nossa vocação, né, é evangelizar. No final das contas, fazendo pela imitação do Cristo. Então, quando a gente tem, dentro de uma realidade cristã e católica, a questão da vocação ela jamais deveria ser um problema, porque ela já está resolvida de antemão. Jesus Cristo já deu a nossa vocação, ide e evangelizai. Mas aí é que a coisa pega, porque para você evangelizar, não é você pegar a Bíblia debaixo do braço e ficar gritando, né, verdades para os outros, né, ou com o catecismo, né, ou com os mandamentos, e virar um juiz alheio, né, ou um fiscal, né, de litúrgico de todas as coisas. Não é isso que Jesus Cristo fez, né? Para que você possa evangelizar como ele pede, você vai ter que morrer para você, seguir, pegar a cruz com ele, se imitá-lo em alguma maneira, e é, portanto, uma evangelização que é feita muito menos com palavras e muito mais com a sua própria personalidade, que vai se modelando a do Cristo. Então, quando a gente olha para a vocação nesse sentido mais católico, no sentido mais cristão, né, as pessoas não deveriam sequer ter dúvidas do que se trata isso. A pergunta delas deveria ser: como é que eu faço para conseguir me modelar com Cristo? Como é que eu faço esse processo? Então, a coisa do ser santo, né? Todo mundo é chamado para esse negócio. Não tem outra coisa que você tem que fazer se você realmente tem esta fé e você quer realmente seguir nesse caminho. E às vezes é difícil quando a gente fala de vocação sem estar vinculado, né, tentando não falar dessa questão de Cristo, a vocação se torna muito mais misteriosa e esotérica do que deveria ser, né? Então ela se torna muito mais difícil de ser tratada, vamos dizer assim, em sala de aula, vamos botar assim. Agora, quando a gente coloca dentro do contexto, a gente tem uma dificuldade que é inversa, que é o fato de que, como todo mundo meio que sabe qual é os finalmente da história, as pessoas não se dão conta de como é que elas têm que fazer esse processo para a coisa acontecer. Eu fico de novo, lembro de novo do Padre Pio, porque é um exemplo de um santo maravilhoso que tem quase todos os aspectos da maturidade do ser humano e da vocação de modo muito claro, né? Quando ele entra para o mosteiro, no começo, ele não conseguia ficar no mosteiro, né? Ele tinha muita doença, um problema de saúde muito grave, e aí ele tinha que ficar, uma exceção à regra, ficar na sua própria cidade, né, em Petreutina, durante um bom tempo. Como é que você vai entender essa questão vocacional? Não está cumprida a regra, não está cumprida a ordem, tem um monte de problemas na vida do Padre Pio em virtude dessas questões que não foi ele que escolheu, né, digamos assim. É Deus que está conduzindo o processo, né? É Deus quem está falando. O Padre Pio tinha milhões de superpoderes, eu digo, o Padre Pio é o santo super-herói, né, da nossa época. E ele tinha uma série de poderes, mas ele não sabia tudo, né? Tinha coisa que ele perguntava sobre a Primeira Guerra Mundial, como é que acaba, o que tem que fazer, que Jesus Cristo não respondia para ele. Estava respondendo em Fátima, lá em Fátima ele estava dizendo o que estava acontecendo e para onde que a coisa ia, mas não era com o Padre Pio. O Padre Pio era outro, a vocação dele era outra coisa naquele momento, né? Depois que ele monta o hospital, por que vai ser em São Giovanni Rotondo, são todas não escolhas, né? São sims que ele vai dizendo para aquela vontade de Cristo. E dentro do contexto católico, cristão, a capacidade da gente transformar a vocação num sepulcro caiado é muito grande, porque as pessoas têm o manual, elas seguem aquele manual, mas aquela vida verdadeira desde dentro da coisa ser conduzida, talvez até pelo
pelos poucos exemplos que a gente tem, né? De santos, de bons padres, por tudo mais. Realmente, infelizmente, é difícil de você encontrar essas coisas. Com a internet, hoje, graças a Deus, não, né? Com a internet você consegue ter uma infinidade, mas não é a sua paróquia, né? Não é as pessoas com quem você convive. Então, nesse mundo, a dificuldade não é entender o que seja vocação no meio católico ou cristão. A dificuldade é você entender como é que você a realiza. Porque as pessoas acham que basta você seguir, né, um certo rol de doutrina moral, vamos dizer assim, né, de um certo comportamento para fora, que basta. Né, que basta, que esse é o caminho da santidade, e nem percebe que ele está indo por conta própria, né, por vontade própria. Eu estou cumprindo os mandamentos, eu estou fazendo tal coisa. Quando não é exatamente dessa maneira que Jesus Cristo falou que era para fazer, né? Era através do amor dele, né? Da entrega para ele, para que essa vocação pudesse se manifestar. E essa vaidade, essa superficialidade não dá conta da missão. Não dá. Não dá Sempre conta. cai, né? Aí leva a pessoa a uma frustração, a inveja também, né? Sim. A quantidade, eu tenho de meios, né, de paróquias, a quantidade de confusão que dá, né, das pastorais e não sei o quê, não sei o quê. E se vê que eu falei, bom, cadê o exemplo do cristão aqui do lava-pés nesse negócio? Então é sempre o ídolo de barro, né? Vira o santo de barro, né? O santo do pau oco, no final das contas. Quando você descasca essa vaidade, a pessoa cai e ela demonstra aquela miséria mesmo que tá colocada ali. Né? Um trabalho vou dar um exemplo de como é que a gente faz essa formação de imaginário na confraria. Embora isso ainda não esteja na confraria, é algo que eu fiz anos atrás, antes da confraria, mas eu fui fazer um clube de leitura com a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Né? E acho que todo mundo mais ou menos sabe que na Divina Comédia o Dante visita o inferno, o purgatório e o paraíso. Né? E nele vai encontrando uma série de personagens da sua época que estão em cada círculo do inferno, purgatório e do paraíso. E aí, uma das coisas que eu sempre faço, as pessoas acham, não, preciso entender da Bíblia, preciso entender, né, melhor da coisa católica, senão não vou entender a Divina Comédia. Eu falei assim, pode até ser, né? E talvez vai chegar nisso, mas vamos fazer com que você queira entender isso para poder terminar a leitura, e não que você precise saber isso para daí poder ler o livro. É o inverso. Do Dante ele vai te levar para isso. Não faça o caminho oposto. E aí, quando a gente vai para a Divina Comédia, no começo da Divina Comédia, o Dante está no meio, na meia-idade. Né? Ele está ali na selva escura, né? No meio caminho da minha vida, não me lembro direito o primeiro verso. E ele está numa selva escura que ele não sabe para onde ir, que está rodeado de feras, né? Simbolicamente tem um leão, tem uma pantera, um lobo, que estão ali. Então, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Né? Está numa situação que ele não sabe o que fazer. E aí eu fico boa parte do tempo mostrando, assim, olha como isso aqui é o nosso naufrágio existencial. Em algum momento na vida, a gente cai, a gente não sabe o que está fazendo, a gente não tem certeza se está buscando o que deveria buscar. A gente fica no escuro mesmo, e parece que qualquer caminho ele é tão válido quanto inválido. E você tem que pedir ajuda para alguém. O Dante, naquela situação, pediu ajuda para a poesia. E aparece o poeta Virgílio para conduzi-lo. O processo de entrada no inferno, para o purgatório e para o paraíso, antes dele ser propriamente espiritual, ele é um processo de autoconhecimento. O Dante precisa, para que ele possa sair daquela selva escura, ele precisa mergulhar nessa escuridão, que é a sua própria treva, o seu próprio inferno. Aqueles pecados que ele vai passando são formas de ele ver ele mesmo naquele projeto, naquele trajeto, para daí ir para o purgatório e perceber o que é purgar esses pecados que estão ali, depois que eu confesso eles do inferno, que eu saio do inferno pela confissão, eu tenho que purgar pelo caminho do purgatório, para daí chegar nas bem-aventuranças do paraíso. Todo o trajeto que vai sendo feito pelo Dante, no final das contas, é um trajeto que começa num naufrágio existencial que leva ele a confessar a sua própria miséria. E aí, quando vai vendo lá os círculos, né? E aí vem inevitavelmente a pergunta, mas por que Dante bota esse aqui mais grave do que esse aquele ali e tal e tal? E aí sempre quando eu fiz isso com o pessoal que era de paróquia, né? E no mundo que a gente vive, como ele é hipersexualizado, as pessoas costumam prestar muita atenção nos pecados sexuais, né? Acho que é o grande vilão de todas as coisas. Eu falei assim, o Dante bota esse aí no comecinho do inferno. Né? A coisa da luxúria. No inferno, assim, o inferno tem uma gradação de gravidade e os sexuais estão os mais fraquinhos ali dentro. Tá no inferno, mas não é o pior de tudo que tem lá. E depois inverte. Quando você vai para o purgatório,
né? O pecado que era o mais grave no inferno, ele é a primeira subida, né? Então, quando você começa a lidar com o orgulho, que é o último lá no inferno, você começa a subida pelo purgatório. E o último, antes do céu, é também o pecado da luxúria, quando você vai lidar com essa dimensão. Então, veja bem, esse tipo de pecado, no contexto do Dante, você entra no primeiro círculo do inferno, e lá no purgatório ele é o último. E o purgatório, à medida que você vai subindo, vai ficando mais leve. Então, o peso que você está dando, a atenção, a fixação que você tem nesse seu pecado sexual, seja lá qual for, naquilo tudo, assim, ok, é ótimo você combater, mas olha a quantidade de outras coisas que você tem que enfrentar se você quer realmente ter um processo de subida. Né? Aí, normalmente, eu mostro no Paraíso, o Dante coloca o primeiro é os inconstantes. Eu falei, mas ué, como é que eu vou entender que o inconstante está no céu? Como é que eu vou fazer esse negócio? Aí o segundo são os ambiciosos. Eu falei, mas ambição é uma coisa ruim? Como é que pode estar ali? E aí eu mostro assim, ó, tá vendo como você precisa ampliar esse seu imaginário? Você tem o imaginário de um ovinho, entendeu? Então, você está preso em pequenas coisas, né? E hoje em dia na igreja é muito comum, né? As pessoas se pegam com a coisa, transformam a castidade como se fosse um troço muito gigantesco e não sabe o lugar dentro de um contexto de humildade, de obediência e de crescimento no amor de Deus para que você possa secar, senão você não vai conseguir ser de jeito nenhum. E as que hoje em dia são inevitáveis, para você não transformar isso em motivo de orgulho e tal. Enfim, eu comecei a falar sobre a Divina Comédia para ver como a coisa vai se ampliando, se ampliando, se ampliando, e a pessoa, em vez de ficar preocupada em saber o que é o certo, o que é o errado, se eu já corro para o confessionário, se eu já faço aquilo, eu falo assim, primeiro se conheça. Veja para onde que o bicho, a coisa aperta, entenda melhor o que é isso aqui, como é que você amplia esse seu imaginário. Quando você faz isso, você até consegue dizer melhor o que está pegando, né? O tipo de ajuda que você vai precisar do confessionário, na orientação espiritual, né? Senão a coisa fica muito escolar, entra naquilo que a gente conversou no comecinho. A gente separa a vida daquilo que é a vida, transforma a igreja numa escola, onde a gente tem que ter notinha no final da conta, né? Ah, padre, não, né, vai transformar os pecados veniais ali, a pessoa fica escrupulosíssima, né, com aqueles pecados veniais, morre de medo do grande pecado mortal, e por esse medo ela nem percebe que ela não está evangelizando ninguém. Ela não está cumprindo a vocação católica de maneira alguma, porque ela não vai para o mundo, ela não é sal, ela não é luz. Ela é um bichinho acuado dentro da sua paróquia, só conversando com aquelas pessoas. E faz assim, ó, ok, você pode estar salvando a sua alma, mas se eu entendi de Jesus Cristo, era para a gente tentar salvar as ovelhas perdidas. Né? Quando você ama o próximo, Jesus Cristo já bota uma continha ali para você no juízo final, ainda que você não seja lá uma pessoa muito meritória, né? Muito virtuosa para essas coisas. Então essas são as... quando vai lidar com a coisa do pessoal de igreja, vamos chamar assim, às vezes é mais difícil falar de vocação com essas pessoas do que com quem não conhece absolutamente nada. Fica E ela mais perde fácil. o maior barato, né? É Pois exatamente é, essa relação filial. A pessoa, às exatamente. vezes, leva a vida religiosa com um temor servil e isso a torna só uma moralista, né? Se a relação dela com Exatamente. Deus é uma relação servil, ela é moralista e ela se torna um peso não só para si, mas também para outros que lhe são confiadas, né? Então, assim, acho É, que a grande missão de Jesus, né? Não quero aqui reduzir, mas é exatamente claro. revelar que Deus é Pai. E ao revelar que Deus é Pai, não é patrão, mas é Pai, está revelando também que eu sou filho. E aí é uma relação que você, né, é muito diferente, né, de que um funcionário e um patrão, né? Acho que fica muito isso, é Muito. muito comum, né? Ou elas transformam, só pegam a parte do Jesus Cristo, o juiz do juízo final, né? O que vem para julgar todo mundo. A relação com o juiz é diferente da relação com o pai. Tem que ter essa coisa, ou melhor, o julgamento de um pai é diferente do juízo final, né? E essa relação as pessoas às vezes não entendem, né? Que ele é mais para advogado, ele está como advogado, não só como juiz também. Ele é o consolador, é o primeiro consolador antes do Espírito Santo. Então, a relação que as pessoas têm que estabelecer com Jesus Cristo não é essa relação cartorária, né? No qual você cumpriu os requisitos e o Jesus Cristo vai despachar. Você vai para o inferno ou você vai para o céu. Não. A relação ela é filial mesmo. E poucos acabam tendo. E por isso que a inveja eu acho que graça tanto dentro dos meios católicos, porque vira Caim e Abel, né? Porque daí você vê, de repente, um começa, parece que é o favorito do padre, ou o outro parece que está se dando melhor na vida, e eu que sou tão santo, eu que rezo tanto, meu Deus do céu, como é que me acontece todas essas coisas?
Eu falo assim, isso é a inveja, porque você não está olhando para Deus, você não está estabelecendo uma relação pessoal com Ele. Você está prestando atenção nos outros, né? Não vai Não, funcionar e desse a jeito. parábola do filho pródigo, é muito claro isso, né? Quando o filho mais velho não entra na Exatamente. festa, né? Ele não entra na festa porque ele tinha essa relação, né, de patrão e empregado. Exatamente. E aí o filho que ficou trabalhando fica louco da vida, né? Quando volta o filho para, mas eu fiquei aqui esse tempo todo, como é possível? E o pai fala, mas meu filho, você tem o melhor desde sempre, né? Como é que você pode olhar não faz sentido. A revelação a inveja revela a nossa feiura, né? É aquilo que a gente não quer olhar mesmo, né? Aquela inveja se esconde demais dentro de nós. Mas quando ela se revela, o tamanho do teu egoísmo, o tamanho do teu orgulho, e eu sempre digo assim, e o tamanho da tua carência que se revela, faz você não ter coragem mais de olhar no espelho. Se você não cair de joelho naquela hora e perceber que você está mais na lama do que o filho pródigo, né, você não começou o processo mesmo de purgação, de cura mesmo nesse caminho. E isso é a vocação. A vocação é muito mais imediato do que as pessoas imaginam. Às vezes as pessoas perguntam, eu estou muito distante da minha vocação. Você não está. Entendeu? Porque se Deus é Deus, Jesus Cristo é Jesus Cristo, e ele falou que vai estar aí contigo até o fim dos tempos, e o reino de Deus está no meio de nós, ele está aí com você. É você que não está sabendo acessar e se colocar na presença dele. Porque na hora que você fizer isso, pronto, você achou a vocação, no final das contas. Né? Porque, você tem que ser a partir dessa relação que você estabelece com Cristo, que é pela vida de oração, no final das contas. Se você não tem esse centro, você não vai ter vocação nenhuma para fora disso. Né? Tudo mais vai ser uma grande bobagem. Eu tenho um texto que eu gosto muito de uma frase que eu não inventei, mas uma inspiração mesmo, que era um texto que eu escrevia sobre o cantor o Johnny Cash, aquele cantor americano que escreveu um livro sobre São Paulo, inclusive. E eu gostei muito de uns discos que ele fez na vida, na fase final da vida, no qual eu li aqueles textos, era uma espécie do homem se purgando inteiro e indo para o céu em forma de música. E eu fui atrás da história para entender. E era mais ou menos essa a história da vida dele. Né? Ele é muito orgulhoso, tentando ganhar a salvação, né? Porque é protestante, aquela coisa toda, de buscar, às vezes, pela própria obra, né? Aquela coisa tal, sua fé. E aí, quando chega no final, e ele vai se descascando dele mesmo, né? Para ganhar algo mais, ele se torna uma pessoa muito, muito mais bonita, vamos dizer assim, muito mais inteira no final das contas. E aí, como era músico, e esses discos finais ele fez muita música cover, clássicos americanos, eu dizia que ficaram dele as músicas, não mais dos originais, de tanta personalidade real e concreta dele que estão naquelas músicas. E aí eu dizia assim, eu é um só, o resto tudo é cover, né? Porque o único eu que existe de fato é Jesus Cristo, o restante é tudo cover de Jesus Cristo, do maior santo que possa imaginar, até o mais longínquo, né, pescador, é cover ruim e os cover bom, mas é cover. Então a vocação, no final das contas, é essa imitação, para a gente tentar ficar a imagem e semelhança o mais próximo, né, possível disso daí. A nossa vocação é essa. Né? E se não é isso, tanto faz o que você vai fazer na tua vida. Se você vai querer ser uma celebridade do YouTube, se vai querer ser médico, o Neymar, tanto faz como tanto fez. Né? Não vai fazer Interessante. diferença. Eu aprendi aí com um pessoal que se chama Francisco Escorsi e também o Jota, que existe três dramas na vocação, que é o É isso tédio, aí. a frustração e a inveja. Eu achei fantástico isso, porque agora conversando contigo e a gente falando também do filho pródigo, enfim, realmente a gente vê nesse personagem essas três coisas, né? Um tédio, uma frustração e uma inveja. Então, as pessoas que não encontraram a sua vocação, que não ouviram o chamado, que estão levando a vida assim, talvez por força do acaso, Uhum. né? É muito provável elas sentirem essas coisas, né? Sim. Aí a gente pode, assim, vamos pro mais longe possível do estádio, né? Como é que você escuta o chamado quando você não escuta chamado nenhum? Como é que você percebe? Então isso é precisamente por uma ausência, por uma falta muito grande na tua vida. Então, toda vez em que você está sentindo tédio é sintoma de um vazio, né? É sintoma que a vida não está legal. É falta de sentido da vida. Então, eu costumo dizer que às vezes o ser humano, a gente tem dentro de nós, desde que a gente cresce, a gente tem uma insuficiência. A gente está sempre procurando
algo que nos complete, que nos realize. A gente não se basta. A gente está sempre em busca de alguma coisa. Esse impulso, essa necessidade, já é vocação. Já está te chamando para se realizar, para se completar fora, né? Em alguma outra coisa, vamos chamar assim. Então já está na vocação. Quando a tua vida está sem sentido, e você sente um vazio, e meio que tanto faz como tanto fez, as coisas que você tem na sua vida, ou as opções que você tem naquilo ali, é precisamente essa busca pelo sentido que é a primeira etapa da busca da sua vocação, ainda que não tenha esse nome. Mas a busca por sentido dá sentido à sua vida que não tem sentido algum. Parece paradoxal, mas é basicamente isso. Se você começa a querer dar sentido para a sua vida, isso já dá sentido para a sua vida. Então a gente tem na confraria lá, o Jota tem o Clube do Livro, tem um curso do Em Busca de Sentido, e tem o Clube do Livro do Busca de Sentido do Viktor Frankl, né, que é o cara para falar sobre isso, né, da logoterapia. Que é o sujeito que conseguiu dar sentido para a vida dentro de um campo de concentração. Mas se esse cara consegue dar sentido lá, quanto mais fora de um campo de concentração, né? E aí ele mesmo diz, olha, tem algumas maneiras de dar sentido para a vida. Uma delas é você fazendo algo, criando uma obra, né? No momento que você está fazendo aquilo, a tua vida tem sentido. E aí, às vezes, o pessoal bota a coisa como se fosse obra, tem que achar um grande trabalho, tem que fazer alguma grande coisa, e não. Obra no sentido, se você tem uma louça para lavar, a hora que você está lavando a louça, a tua vida está tendo sentido naquele momento, você está lavando aquela louça. Tem o sentido da vida que a gente tem pela convivência humana, pelas relações humanas, pelo amor, no sentido mais de amizade, mais de coleguismo. Então, muita gente, acontece na confraria, acontece muito isso, padre. O pessoal é muito sozinho, muito solitário, muito desgarrado, com uma falta de sentido e uma falta de conexão com as pessoas brutal. Quando nós vemos na confraria, e eu tenho um monte de gente aí que eu sei que está nos comentários, que eu sei que é isso, que não assiste uma aula da confraria, que não assiste porcaria nenhuma lá dentro da confraria, mas fica 24 horas por dia no grupo do WhatsApp, conversando com as pessoas. E aí as pessoas, a pessoa é vagabundo, não faz nada. Eu falei, não. Elas encontraram o sentido que elas não conseguem ter fora. Elas não têm contato humano com ninguém verdadeiro. E a gente conseguiu criar com os grupos um ambiente de mais confiança e segurança, onde as pessoas se encontram e só de ter com quem conversar, a minha vida ganhou um sentido. E aí todas as outras dores começam a amainar. Então é como se ela tivesse encontrado uma espécie de resort no qual ela pode, um spa, que ela pode se recuperar um pouco, para daí poder continuar a sua busca depois. E esse tipo de encontro dá sentido para a vida. E o terceiro tipo é o sentido do sofrimento da vida, né? O próprio sofrimento que você está passando, a cruz que você está passando, não importa qual seja. Nesse instante você pode dar um sentido. É o que a gente chama de naufrágio total. A hora que vem a dor, que a coisa estoura, que você tem a notícia que você faliu, que alguém morreu, que você está com a doença. Essa hora é de sofrimento total. E mesmo nessa hora você pode dar um sentido para o sofrimento, que é você enxergar que é a vida te fazendo uma pergunta. Né? Como é que você vai responder a isso, meu filho? O que você vai fazer diante desse negócio? Né? E aí, se você não responder a isso, a tua vida, que já era um tédio, que já era sem sentido, ela começa a se tornar desesperançada. E aí o processo que eu costumo chamar, que começa o processo do problema psicológico, que é de desimaginação. A imaginação, em vez de funcionar para o lado bom da vida, para o futuro da vida, começa a funcionar no sentido da depressão. Ou seja, você não consegue imaginar que pode haver alguma coisa melhor do que aquilo que você tem nesse exato momento. E aí você começa a entrar no processo da depressão. E vai na depressão, e a gente sabe para onde vai. Né? Depressão é desesperança, desesperança é desespero, desespero é a morte, é o suicídio no final das contas. Começa a coisa a descer. Tudo isso que eu estou falando parece que não tem nada a ver com a vocação, mas é o primeiro passo. Se a tua vida não tem um sentido agora, não tem como você escutar mais sentido, que é o que vai acontecer na sequência, quando você sai disso e começa a caminhar para outras coisas. Então essa busca por um sentido, às vezes começa de uma maneira mais básica, é simplesmente você ter com quem conversar, ter com quem desabafar. A gente fala assim, quando você está sofrendo, alguém que te escute é o melhor remédio que você pode encontrar na sua vida. Então lá na conferência tem um monte de gente, não faz a aula, mas eu sei que está precisando, essa conversa. Então às vezes fica lá, conversa do dia a dia, de bobeira e tudo mais, mas aquilo ali ajuda de uma maneira que eu sei que lá na frente, essa pessoa vai começar a querer mais do que isso. Eu preciso despertar nela um desejo por mais sentido, uma sede por mais dessas coisas. E aí dá para se mostrar, você já assistiu tal coisa? Já viu tal filme? Eu falei, não vi. Pois então assista para ver o que acontece.
Eu nunca vou me esquecer, a gente faz estudos de caso dentro da confraria. E um me marcou muito, porque é uma menina, acho que de 20 e poucos anos, que estava nessa aqui, não conseguia fazer nada. Esse tédio vital, ela só ficava no sofá, largada no sofá, assistindo televisão. Não fazia mais nada. E aí ela não fazia mais nada, entrou na confraria, aquela coisa, está procurando ajuda, mas ainda não é o suficiente para começar, né, a se movimentar. E aí ela sentou no meio do sofá e falou, vou assistir aqui um negócio que tem no confraria lá, daí eu assisto as aulas, vamos ver o que acontece. Ela começou a assistir o seriado, que é o Walking Dead. E ela começou a assistir o seriado, assistir as nossas aulas. E ela só fez isso. Ficava assistindo, e as aulas, assistindo, e as aulas. Acho que ela nem participava muito dos grupos. Assistia de aula. E de repente aquele negócio começou a funcionar. Ela nem sabe como. Mas foi o alimento da vida interior em que aquilo que ela assistia era digerido pelas aulas e aquilo foi dando para ela uma força que ela não tinha antes. Chegou depois de um tempo assistindo aquilo que ela percebeu que não dava para ficar no sofá, que ela tinha que fazer alguma coisa. E ela percebeu que ela estava sendo muito imatura e que ela precisava então começar a procurar a sua própria maturidade. Ela foi procurar emprego, achou emprego e começou a caminhada dela. A vida que estava muito vazia começou a se preencher com pequeninas coisas. Com pequenas coisas. E essas pequenas coisas muitas vezes é só ter alguém com quem te escutar, alguém que não vai te julgar, efetivamente falando, né? Em que a partir dessa conversa as coisas começam a caminhar. Para daí a gente chegar lá na coisa da vocação, né? A coisa da vocação vai começar a se tornar meio que transparente. Eu uso outra metáfora que é de você estar dirigindo um carro de noite e você tem o farol do carro. Então, para você iluminar mais adiante, você precisa andar com o carro, porque daí o farol consegue iluminar. E se você não faz esse movimento, né, para a luz iluminando mais adiante, você não sai do lugar. E você fica achando que o limite da luz e do visível é aquilo onde você está. Então, você precisa caminhar, mas às vezes não dá para caminhar, você precisa botar gasolina no carro antes. E a gasolina, muitas vezes, é esse afeto humano, essa proximidade, um ombro amigo, alguém que te escute ou qualquer coisa. Só isso já é um combustível para a pessoa conseguir se levantar e caminhar, né? Claro que quem é católico, cristão, etc. e tal, o melhor combustível de todos, que é a Eucaristia, já não deveria ser necessário. Mas muitas vezes a gente está ali e não está ali. Né? A gente está ali, mas não está ali. Não está ali. E aí não adianta, né? É por isso que acho que me corrija se eu estiver errado, padre. Mas pelo menos quando eu fiz a catequese para aqueles, me falaram que a única virtude que o demônio não consegue imitar, que ele não consegue fingir que tem, é a virtude da obediência. Se botar de joelho, ele não faz. Ele não faz esse negócio. E aí fala assim, então talvez você está indo para a Eucaristia e tudo mais, mas você não está de joelho ali diante dele, abrindo o coração e deixando sangrar a coisa funcionar. Tem que começar com isso. Essa é o que o Jota chamou, é a confissão humilhante. Né? Que se você é católico, vai lá, vai desaguar no confessionário. Mas a confissão começa com você. Né? Se você não deixar o teu coração falar e mostrar quem você está sendo, você nunca vai descobrir quem você tem de ser para além dessa miséria, né? Dessa lama dos porcos do filho pródigo. Né? É preciso reconhecer isso para poder levantar e começar uma caminhada. Eu acho que em vocação todos nós somos filhos pródigos, sinceramente falando. A maior parte das pessoas, assim, pouquíssimas pessoas têm uma noção de quem tem de ser desde muito pequenininho. Alguns têm essa graça, mas nem todo mundo tem. Sim, sim. Você falava, me fez lembrar, a frase é que o demônio pode até se revestir de humildade, mas não de obediência. E você, logo no início da live, falava sobre a questão da hipocrisia, né? Sobre a questão de você vestir uma máscara. E muitas vezes se reveste de uma máscara, a máscara da idealização, né? Eu idealizo algo, eu idealizo assim, por exemplo, o padre Fábio, ele tem que ser assim. Mas o real é outra coisa. E se eu nego esse real aqui, eu não tenho como responder à minha vocação. Porque aquilo que é ideal não é suficiente. Porque como não é algo real, é ideal apenas, é um personagem. Isso não dá respostas concretas a essa vocação. Porque a vocação, penso eu, não é apenas uma... Tipo assim, é uma coisa que também se constrói, no sentido de que é uma convocação que a todo tempo, né? Não é eu fui chamado lá atrás e respondi. Por exemplo, assim, eu sou chamado a todo instante, eu sou chamado todos os dias. Né? Eu sou convocada, a vida me convoca. E para que eu possa responder essa convocação, eu tenho que ter estado de presença, aquilo que você falou. Muita gente está, mas não está, né? Ela está ali, fisicamente, mas não está. Então precisa desse estado de presença. É como acordar de manhã cedo, né? Então, o despertador acorda e você levanta, você está sendo convocado, porque você tem que trabalhar, porque você tem que pagar e tal. Como você vai fazer essas coisas é que vai ser a diferença, né? O porquê você está fazendo as coisas. Se você vai só no automático,
tua vida é um vazio, vira uma tortura no final das contas. E essa defasagem, ela cobra conta, né? Porque o ressentimento cresce, o sofrimento cresce, né? As expectativas, essa idealização é grande, né? O senhor tem o mesmo nome do outro padre famoso, o padre Fábio de Mello. Se vão procurar o padre Fábio de Mello por causa do nome, né? Provavelmente não vão achar aquele que estavam procurando, vão encontrar o melhor. Todo perdão, mas vai encontrar o melhor. E aí vai entrar nessa idealização, muitas vezes, a gente idealiza, né, os deuses. Eu acho que é do C.S. Lewis que fala isso, que quando a gente idealiza as pessoas, a gente as diviniza, que é o primeiro passo para construir demônios nas nossas vidas, né? Então, quando você ama mais o teu filho do que a Deus, mais do que tua esposa do que a Deus, mais do que a tua obra do que a Deus, você está construindo um demônio. Então aquilo que você mais ama será a tua prisão. E vai ser muito difícil você abrir, quebrar essa cadeia, né, disso tudo. E é só essa obediência a Deus que faz com que a verdadeira humildade possa acontecer para a pessoa. E normalmente, uma coisa, eu não me lembro qual foi o autor que eu li isso, padre, mas ele dizia assim, que normalmente para os grandes orgulhosos, né, Deus coloca umas cascas de banana, umas coisas muito ridículas, para eles caírem, desmontarem, para ver se eles se enxergam. Né? E até eu brincar com o Johnny Cash, eu fiz essa analogia. Um dos momentos em que ele começa a perceber o orgulho dele, ele criava avestruz na chácara dele, e um belo dia, um avestruz desembestou a querer brigar com ele, começou a perseguir ele, e derrubou o Johnny Cash, ele quebrou uma costela, daquela costela ele começou a ficar viciado em morfina, foi uma desgraceira na vida dele. E daí eu explicava assim, o avestruz do Johnny Cash é mais ou menos como, né, o cair do cavalo do Saulo de Tarso para virar São Paulo apóstolo. Então, tem o tamanho do orgulho da medida do bicho que vai te derrubar, né? São Paulo cai do cavalo, né? Fica cego, né? O Johnny Cash é muito menor, é um avestruz mesmo, um troço muito ridículo no final das contas. Mas normalmente é isso, né? O orgulho é uma casquinha. Pessoas orgulhosas, normalmente elas acabam caindo. Essas pessoas famosas, muito políticos, né? Normalmente, podem reparar, normalmente Poder, eles né? caem. Eles caem, mas eles caem por coisa muito pequena. Eles caem por participar de uma suruba, sabe? Porque ficou com fulano, sabe? Um travesti que não sei aonde. É sempre um troço muito ridículo, muito humilhante, no sentido, entre as pro ego da pessoa, né? No final das contas. Mas é para ela ver o tamanho e falar, cara, você não se garante para coisa nenhuma, no final das contas. Tudo que você tem que dar graças a Deus que você tem esse negócio. Mas você não tem o mais importante. Que é o que faria você não fazer essas bobagens, né? No final das contas. Eu acho que sem incluir isso nessa busca por vocação, a gente não chega em lugar nenhum. A gente constrói os nossos personagens, né, na vida, mas não chega a ser aquele quem a gente tem de ser mesmo. E isso é vocação. Né? Uma das coisas para não se construir um personagem é você não negar a sua circunstância, né? Vamos dizer assim, a tua história de forma muito concreta, né? Por exemplo, assim, os meus pais, a minha origem, a minha história, por exemplo, assim, a minha formação acadêmica, não negar, porque é muito comum a gente começar a esconder. E a gente esconde não só dos outros, a gente esconde de nós mesmos, né? Muitas vezes a gente mente para nós mesmos. E aí isso é um facilitador para que se faça um personagem, né? E aí, como a gente fala, o personagem não se sustenta. Então, acho que uma coisa muito importante para responder a vocação é você aceitar e assumir. Quando eu falo assumir, não é apenas... É você, tipo, não se envergonhar da sua circunstância, daquilo que é a sua realidade, da concretude da tua vida. É isso daí, por exemplo, assim, você tem uma doença, né? Tipo assim, não, é a tua doença. E você não partir disso, né? Para um vitimismo, uma lamentação, mas vamos dizer assim, isso não acabou. O fato de você estar doente não acabou a tua vida, a tua existência, né? Para você encontrar um sentido aí. Você falava sobre a questão do Viktor Frankl, né? Ele é fantástico. Ele é uma grande inspiração para essa busca do sentido da vida, né? Com certeza. E isso das circunstâncias que o senhor falou é do Ortega Gasset, né? Que é a frase do eu sou eu, minhas circunstâncias, se eu não salvo elas. E dentro desse contexto católico, é aquela coisa, por que você nasceu com esse pai, com essa mãe, com essa família, neste país, nesta época? Porque Deus quis. Se ele quis, quem é você para desquerer esse negócio?
Se ele quis é porque ele acha que isso é melhor para você. Boa parte dos problemas que a gente tem em famílias, etc e tal, tem uma razão de ser e foi Deus quem quis. Isso é parte da sua circunstância, né? Jesus, Deus quis que você fosse dessa maneira. A aceitação da circunstância passa pelo simples fato de aceitar a sua própria existência. Foi Deus que quis que você viesse para cá e veio para cá por amor. Né? Toda a sua vocação só é possível porque Deus te ama. A tua vocação é amar de volta. Não tem outra no final das contas. E amar isso precisa, a aceitação dessa própria circunstância fará com que você não propriamente ame todas as circunstâncias, porque tem coisa que tem que ser consertada nisso tudo, né? Sim. Mas através do amor você pode purgar e ir consertando isso aos poucos. Então, sem a aceitação das circunstâncias, e isso é revelador de orgulho, né? A pessoa não aceita aquilo porque ela quer que seja daquele jeito que ela quer, né? Normalmente o salário dessas pessoas é a solidão, né? Porque no final das contas, todas as pessoas que estarão em volta estarão com ela por uma segunda intenção, porque ela sempre teve uma segunda intenção, ela nunca fez por amor. Né? Então ela acaba ficando muito sozinha. O filme do Cidadão Kane, do Orson Welles, um dos maiores filmes, mostra muito isso. O cara termina muito sozinho, porque tudo que ele tinha era uma grande ambição de ser. Beleza, campeão, você foi. E aí? Não tem ninguém na sua volta. Então a aceitação da circunstância de onde você parte é o começo da caminhada. Né? Sempre tem que ser assim. Sim, sim. Francisco, eu pediria para você, nesses poucos minutos que a gente tem, porque Opa, do meu interesse. Tá acabando, passou rápido pra caramba. 54 minutos. 54 agora. Tá. Era o meu interesse que muitos que me seguem aqui no meu perfil, eles viessem a conhecer o trabalho de vocês. Porque eu reconheço como um bem para minha vida e quero esse bem também para a vida de outros. Conta-nos um pouco a respeito assim, do que ela vai encontrar, como ela fazer e como ela vai encontrar o que de benefício poderá trazer para ela. Tá. Então, assim, normalmente o nosso nome, né, Náufragos, e a gente cria a Confraria dos Náufragos, a gente está falando para as pessoas que estão perdidas na vida, basicamente falando. Você pode estar sofrendo por alguma coisa muito específica, então às vezes você precisa de uma terapia, de uma ajuda, de uma autoajuda. Nós temos lá também, tem lá um monte de psicólogo que está lá dentro, mas o conteúdo que já é medicinal nesse sentido. Mas, no geral, a gente está falando com desorientados. Para quem não sabe, mesmo dentro da igreja e tudo mais, aquela coisa, o desorientado às vezes não é que não sabe para onde ir, às vezes ele não sabe como ele ir, para onde ele sabe que tem que ir. Então tem todo um sentido de desorientação. Então quando ela entra na confraria, uma das coisas que ela encontra lá, ela tem a divisão do trabalho em naufrágio total, de relacionamento, maturidade e vocação. E a gente tem uns videozinhos e a gente tem uma bússola ali que dá os primeiros conteúdos que ela vai acessar. De todos esses que eu falei no começo, né, curso, clube do livro e tal, a gente tem essa maravilha que eu considero que são os estudos de caso. São os próprios assinantes confrades que nos contam a sua história e a gente faz uma análise dela numa aula só com a vida dela. Claro que guardando toda a privacidade, não falando nomes nem nada. Esses estudos de caso foi o que deu mais ajuda para muita gente. Né? Teve alguns estudos de caso assim que as pessoas mudaram de vida a partir, nos mandam mensagem. Foi 3 anos de terapia economizada numa hora ali do estudo de caso. Ele é sempre o carro-chefe. A gente, como a gente estava passando por uma série de alterações, a gente não conseguiu manter uma sequência desses estudos. Mas agora provavelmente daqui 2, 3 semanas, vai ser toda semana tem um estudo de caso. Fora os grupos da confraria, que o pessoal se conversa, a possibilidade de marcar aula particular comigo, terapia com o Jota, com os outros psicólogos que estão lá dentro. Então a pessoa, você não vai encontrar um produto dentro dos náufragos e da confraria. Quando você entrar dentro dos náufragos, você vai entrar, o Jota usa, é quase como se fosse uma Disneylândia. Porque você vai ter muito mais do que você imagina. Você vai acabar encontrando amigos, você vai encontrar consolo, você vai encontrar orientação, você vai encontrar formação, e aquilo vai estar ali à tua disposição, sempre que você estiver por ali. Então o trabalho é de ajuda. Ele é educacional também, ele é formativo, ele é tudo ao mesmo tempo. E por onde começa? Você vai começar por você. Através da sua própria história, das suas circunstâncias. Você entra no grupo lá, pessoal, eu não sei bem por onde fazer, o pessoal se ajuda, a gente ajuda, o pessoal entra em contato, a gente encaminha e tudo mais. Então vai partir da sua própria história, da sua circunstância, da sua cultura, e aí vai ter muitos caminhos e materiais para você poder se ajudar ali dentro, além de procurar ajuda e encontrar ajuda com todo mundo. Acho que em linhas gerais é isso, pai. Perfeito, perfeito. Veja, eu peço aí o pessoal ajudar a divulgar, você... Se pode, né? Se queira também. Claro. Printar aí, marcar os náufragos, enfim, para que o pessoal conheça esse trabalho, o pessoal que segue você no Instagram, enfim, tá bom? Então faça esse favor. Amém. Muito obrigado, Francisco. Obrigado pela sua vida. Né? Que Deus te conceda muitas graças para responder bem aí o seu casamento, a sua paternidade e também esse serviço aí para elevar a humanidade. Deus abençoe. Amém, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos também aí que estão participando dessa live. Um abraço, gente. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.